Muito bem, pessoal. A gente tem aqui mais um episódio do Expresso Duca para tratar de formação esportiva e carreira do atleta. Hoje com a professora, pesquisadora, doutora Marissa Nogueira, coordenadora de esportes da Unisanta. Queria agradecer sua disponibilidade, sua disposição, Marissa, para conversar com a gente hoje sobre a conciliação da atividade esportiva com a atividade educacional. E a primeira pergunta que a gente está fazendo é pedindo para você contar a sua experiência no esporte, como gestora, como treinadora, como atleta, para a gente contextualizar aí o teu histórico, né? A tua carreira como atleta, para depois passar para a pergunta de fato. Obrigado mais uma Certo. vez. Felipe, muito obrigada pelo convite, né, sempre uma honra estar participando, desse bate-papo sobre dupla carreira. Espero que todos que assistirem, né, façam bom proveito e consigam ter vários insights aí. Bom, meu início no esporte, ele foi aos 8 anos. Eu comecei na natação, depois, na minha adolescência, eu acabei envolvendo ginástica, voleibol, até que eu acabei focando só na natação. Sempre participei de maneira bastante ativa nas atividades de educação física, né, mas acabei me focando na natação e sempre me abrindo portas. Não me considero uma atleta talentosa desde o início, então foi realmente com bastante dedicação, treinamento, né, digamos a longo prazo, que depois a gente vai aprendendo na faculdade. Eh, eu tive o convite para vir pra Unisanta, passei por outros clubes do interior do estado de São Paulo, né, eu nasci em Bauru, depois passei por umas 3, cidades do interior do estado de São Paulo como atleta, né, mas residindo depois de Bauru, Ourinhos, Assis, e vim para Santos aos 18 anos, mas eu já representava a Universidade de Santa Cecília, que possui uma equipe de de rendimento, né, na natação. Então eu tomei conhecimento e me tornei polo dessa universidade, né, desse time de natação dentro da universidade, eh, aos 16 anos e depois aos 18, em 2000, né, eu acabei vindo para Santos para morar aqui. E a partir disso, dei continuidade aos meus estudos, então eu sempre isso foi, algo muito presente na minha vida, né, por não ser uma atleta, assim, talentosa, de destaque desde as categorias de base, então eu sempre fui bastante incentivada pelos meus pais. Primeiro os estudos, né, e depois o esporte. Então eu sempre busquei conciliar, e sempre gostei de estudar, na verdade, né, senão também não chegaria até o doutorado, né, se não gostasse de estudar. Mas então eu dei sequência à minha faculdade aqui na universidade, né, aos 18 anos. Eh, Durante o TCC, a minha orientadora comentou sobre o mestrado e também aí eu quis continuar, sempre fui muito curiosa, então dei sequência na área acadêmica, mestrado e doutorado ao longo desses anos, finalizando o doutorado ano passado. E paralelamente, né, agora falando não só da minha carreira como estudante, mas como atleta, eu vim para cá, para Santos, aos 18 anos, como atleta, encerrei a minha carreira, já fazendo uma transição como treinadora, né, então no meu último ano de atleta, foi o meu primeiro ano de assistente técnica em uma equipe de natação, e então foi uma carreira que ela foi, um ciclo foi se encerrando e o outro já começando, né, então como eles se misturam, eu vou tentar juntar os 2 agora. Então eu era estudante e atleta universitária, né. Quando eu deixei, de ser atleta, eu já estava no meu não, no antes de eu no meu último ano de atleta, eu já estava como primeiro ano de assistente técnica, só que eu também estava fazendo uma especialização, uma pós-graduação lato sensu. E já buscando, porque eu sabia que isso ia fazer um diferencial no meu currículo para o processo seletivo do mestrado, né, que eu tinha interesse de fazer na USP, porque era mais próximo aqui de Santos. Na época não tinha Unifesp aqui em Santos, né, não tinha na própria Universidade de Santa Cecília, não tinha mestrado e doutorado, que hoje tem, até o pós-doutorado. Mas também não é na área que eu gostaria de estudar, né, então tinha tudo isso. Então por isso que eu fui buscar fora. E aí, enquanto treinadora,
eu já tinha passado de assistente para treinadora, eu entrei no mestrado. Terminando então me mantive treinadora, tá, então mantendo treinadora, eu já daí encerrei a carreira de atleta, me mantive treinadora e estudante, de mestrado. Terminei o meu último ano de mestrado, eu entrei como professora da faculdade. Então eu era treinadora, professora da faculdade no meu primeiro ano, né, de professora da faculdade e último ano de mestrado. Então depois que eu terminei o mestrado, eu fiquei ali 4 anos tomando coragem para entrar no doutorado, e no meio do doutorado eu deixei de ser treinadora, porque surgiu uma oportunidade na gestão, e foi na gestão, foi ali bem na pandemia, né, pandemia foi um momento de decisão aí para muitas pessoas, de encerrar ciclo e começar outro, então o meu, acabou ocorrendo mesmo. Então começou a pandemia, no mês de junho de 2020, eu encerrei minha carreira julho de 2020, encerrei minha carreira de treinadora, então eu estava na metade do doutorado, foi a qualificação, acho que ali julho para setembro, julho para agosto. E, antes até de terminar o doutorado, eu acabei saindo da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, nessa primeira experiência que eu tive, né, profissional em gestão do esporte. A minha participação junto ao Comitê Olímpico, do Brasil foi como pesquisadora, desenvolvendo um programa para o desenvolvimento de atletas talentosos na maratona aquática, né, porque foi algo que eu estudei e foi uma lacuna que foi encontrada na confederação, por isso que surgiu o convite para eu ir para a CBDA, trabalhar com maratona aquática na gestão, e desenvolvimento da base, né. Então, aí eu saí da CBDA e logo também encerrando esse trabalho junto ao Comitê Olímpico do Brasil, foi no mês de março de 2021, então quase completei 1 ano junto a essas 2 entidades, e no final do ano de 2021, já se cogitou a possibilidade de eu entrar na Universidade de Santa Cecília como gestora. E então tudo foi mantido como professora, né, da universidade, ainda fazendo doutorado nessa transição de, confederação, encerramento, né, de confederação e COB, e início da minha atuação como gestora. Então, no ano de 2021, janeiro de 2021, eu, começo a fazer parte da gestão, né, como uma coordenadora geral. Se fosse num clube, seria um cargo de diretora, né, de esportes, mas como a gente está numa universidade, então gestora de esportes dentro da universidade, para comandar coordenar junto aos outros coordenadores, né, um coordenador do esporte universitário e educacional, eh, e mais a coordenadora de natação, que aí a gente fala que é uma gestão mais profissionalizada, né. Então a gente atende aí, desde o esporte educacional, esporte participativo, esporte de rendimento, tanto, diante da legislação, né, do esporte que eu estou comentando agora, né, como também essas manifestações no esporte universitário. Então, o ano passado encerrei, concluí o meu doutorado, no final de 2022, e agora 2023, né, me dedicando aí integralmente à gestão do esporte, mas nunca deixando de estar envolvida com pesquisa, com estudos, porque a gente está num cenário, num momento que tudo muda muito rápido, então não dá para ficar, né, não dá para se dar esse luxo, né, sempre tem problemas novos e a gente precisa buscar ferramentas para poder solucionar. Larissa, a partir da sua tese, né, de doutoramento, você teve como objetivo trabalhar e propor um programa de acompanhamento para atletas de maratona aquática, né? E aí você fez um levantamento sobre boas práticas internacionais. O que internacionalmente tem sido feito para atender esses atletas? E aí, a partir da sua experiência também, né, profissional, o que te chamou a atenção com relação a essas boas práticas internacionais? O que tem de programa que de fato funciona? Quais são as ideias que lá fora estão sendo desenvolvidas? Como o meu interesse foi em dar continuidade na maratona aquática, porque eu sabia que eu ia ter acesso a um público
né, realmente dos atletas de alto rendimento, e alguns que não conseguiram chegar nos Jogos Olímpicos, né, em campeonatos internacionais, assim, de grande expressão, porque muitos não conseguem, né, mas esses que conseguem chegar em campeonato pan-americano e Jogos Olímpicos, o Comitê Olímpico Internacional tem um programa, e a partir deste programa de desenvolvimento, né, de transição de carreira de atleta, ele busca que os comitês olímpicos de cada país, os comitês olímpicos nacionais de cada país, eles repliquem, né, desenvolvam também um programa nesse sentido. Então, o meu foco não veio, a partir do esporte universitário, né, o olhar da universidade. A minha preocupação é muito com a gestão, porque a gestão do esporte no Brasil, ela engatinha. Então, eu quis trazer essa importância do gestor olhar para isso, porque não é simplesmente você lidar, isso é com base lógico, né, eu acho que quando a gente se propõe a estudar um determinado tema, é porque a gente tem relação, com essa trajetória, né, e a minha não foi diferente. Então, buscar dar acesso, né, a esses atletas condições para que eles consigam treinar e estudar, né. Então, enquanto atleta, enquanto treinadora, enquanto estudante, principalmente no mestrado, que foi uma época bastante desafiadora para mim enquanto treinadora, que eu tinha um atleta muito fora da curva, né, ele, atleta de base, ele recebeu o prêmio Brasil Olímpico, referente aos jogos escolares, né, então, eu recebi até um parecer, assim, que foi um pouquinho complicado, que eu até fiquei: "Caramba, será que eu vou dar conta de terminar o mestrado, né, sem ter que trancar?", porque, eu já não estava conseguindo, desempenhar as minhas funções enquanto estudante. Por quê? Porque a minha carreira enquanto treinadora estava bastante complicada. Então eu passei por esse processo, eu vi o quanto é difícil. E fica muito nas costas, né, sob responsabilidade do atleta, essa habilidade dele lidar com os professores, sempre conversar, né. Então, quando você olha, com olhar não a partir da universidade, mas a partir de uma confederação, de um clube, de uma entidade, daí eu vou falar entidade de prática ou entidade de administração do esporte, né, porque em se tratando da Unisanta, que é onde eu trabalho, ela é uma universidade, então o SESI também não é considerado um clube, por exemplo, embora tenha algumas características, né, quando a gente vai olhar para o esporte de alto rendimento, então a gente fala que é uma entidade de prática. Só que isso não é discutido, né, não é preparado o atleta. Eu tive colegas que não tiveram boas oportunidades ou boas orientações, sabe. E a gente viu, durante a fundamentação teórica e na hora de discutir também os dados que eu encontrei na tese, de que os atletas que adotam esse posicionamento, de conciliar o esporte com os estudos, ele vem muito do incentivo familiar, né. Então eles são denominados, até por um artigo de 2013, como estrategistas, né. Então os atletas que conseguem conciliar o esporte com o estudo, são denominados estrategistas, e os que não têm essa visão como não estrategistas. Isso não, influencia de maneira negativa no desempenho do atleta, a gente tem relatos, né, na literatura, e o fato desses atletas conseguir conciliar, ele é determinante para uma transição de carreira, menos sofrida, com menos, dificuldades, porque a transição exige uma série de adaptações, mas quando você tem essa formação, ela, diminui essas dificuldades. Então eu vejo esses programas, ainda que não sejam muitos, mas depois com a minha aproximação, né, com o seu grupo de estudos, o tema realmente da dupla carreira, aí eu comecei a observar, esse olhar a partir da universidade, né, que você mesmo trouxe. Na Europa é mais desenvolvido e na própria tese eu falo sobre isso, que a gente tem outros programas, né, mas eles não partem de uma confederação, de uma federação, realmente vem do estudo,
né, dentro de uma universidade, o que que é oferecido para esses, atletas para que eles tenham o direito, né, não só de repor uma prova, de abono de falta, né, não algo nesse sentido, mas que você seja bem orientado e a equipe, o o esporte de maneira geral, te possibilite estudar, né, porque tanto quanto atleta quanto treinadora, eu já o cenário era o seguinte: "Olha, às 19 horas acaba o segundo treino, você tem um treino pela manhã, então das 9 ao meio-dia, das 9 às 11, fica inviável de você estudar, né. Então tem um treino pela manhã, depois você tem um outro treino pela tarde, ok, geralmente faculdade, né, não é todo curso que a gente tem à tarde, mas, o treinamento acaba por volta das 19 horas e a gente tem bolsa de estudo que a gente oferece para os atletas. E quem que vai conseguir sair 19 horas, no caso da natação, dentro de uma piscina, você precisa no mínimo tirar aquele cloro do corpo, se enxugar e chegar às 19 horas na faculdade. Só se fosse atravessar a rua, que é a nossa realidade aqui, entendeu? Né? Mas mesmo assim chegaria atrasado, mas com menos dificuldade. Agora pensa isso numa capital. É completamente inviável, trânsito, não é tudo perto, né, enfim, os clubes ficam em locais que, não são considerados baratos, né, então não seria periferia, para você morar perto do clube já seria mais difícil. Então são muitas as dificuldades que o atleta enfrenta se a equipe ou esporte de maneira geral, e isso tem muita influência da gestão, né, para conscientizar os treinadores também, de que essa dinâmica ela essa dinâmica que eu digo de conciliar, de proporcionar essa conciliação do esporte com o estudo, ela é fundamental. Não dá para você colocar um horário de treino que inviabilize o estudo, dessas pessoas, né. Eu não consigo pensar no indivíduo, como atleta, como um produto que você extrai tudo dele, a sua capacidade física, "Ah, tá lesionado", queda no desempenho, porque uma hora vai, né, ocorrer isso, e ok, por hoje é só, né, agora a gente chama o próximo e o que que você contribuiu na vida desse indivíduo, né. Mas então é esse olhar, porque, eu percorri essa trajetória, né, e para mim é muito importante. A gente acaba vendo que esse é um olhar extremamente importante para o atleta que se dedicou uma vida inteira, né, para uma carreira esportiva e se ele não tem esse preparo, não age de maneira estratégica, com suporte de clube, da própria universidade também, né, porque às vezes os professores também que não têm entendimento, eles não colaboram, é importante que seja formalizado, né, esse processo. Bom, aí, Marissa, a partir disso tudo que você comentou, quais seriam as recomendações, enquanto gestora, para uma entidade de prática e para uma entidade educacional, no caso a universidade, considerando o contexto brasileiro, para atender de fato esse estudante atleta? A nova Lei Geral do Esporte prevê, e esse artigo não foi vetado, um máximo de 4 horas diárias de treinamento. E aí, pensando também o que é a nova lei geral, né? A nova lei geral, que é a Lei Geral do Esporte hoje, prevê também em termos de treinamento para uma entidade esportiva entrar no rol daquelas entidades formadoras, né, de atletas. Então, Uhum. pensando demanda de treino, demandas educacionais, quais seriam as recomendações, então, para uma universidade, para um clube, para que de fato entreguem uma rotina conciliada, harmônica para esses atletas? Tá, a minha fala eu vou procurar dividir de 2 maneiras, né. Uma com base nos estudos que eu fiz ao longo do doutorado, onde o meu objetivo foi, propor um modelo para entidades de prática e administração do esporte, né. Então de forma que, a gente tenha, a dupla carreira, né, no início e durante a especialização do atleta, e a gente pode considerar, é lógico que deve, dadas as devidas, condições específicas de cada modalidade, né, que algumas iniciam de maneira precoce e outras nem tanto, mas que o atleta pensando, no seu desenvolvimento, que ele consiga encerrar, concluir o seu curso superior, né,
e depois ele pode se dedicar integralmente ao esporte, né. Então é isso que eu acabei identificando como característica dos maratonistas aquáticos. Então, eles do momento da iniciação esportiva, antes da especialização, eles eram estudante atleta, né. No momento da especialização e até os 18 anos, vamos pensar aí no ensino médio, eles conseguiam sim conciliar. No momento que eles passavam para né, para o curso de nível superior, ali começava um probleminha, porque geralmente aos 18 anos eles já estavam no cenário internacional, então disputando campeonatos que exigiam que eles ficassem fora de casa, né, competindo com a seleção, representando o Brasil, por uma semana e alguns por meses, né, vai e volta, quase não conseguia conciliar. Mas, então depois passava por uma carreira, uma trajetória que a gente conhece aí como linear, né, mas começava como paralela, ou seja, mesma importância, depois a convergente, onde ora você tem o esporte como mais importante, ora os estudos, vamos pensar numa semana de provas, né, desde que não seja perto de uma convocação, uma viagem, um campeonato, dava-se mais, importância ao estudo, mas mantinha, né, concomitantemente a execução das suas atividades escolares e acadêmicas. Desculpa, esportivas e acadêmicas, né. Agora, isso, né, eu preciso estudar a parte que é da universidade, esse olhar que até na semana universitária que teve da UNB, né, foi extremamente importante, porque os professores eles compartilharam, seus regimentos internos e tudo mais, as suas regras, e isso parece estar melhor organizado, né, nas universidades. Mas que tenha essa conversa, né, entre o esporte educacional, ou até mesmo com quem você faz parceria, você que eu digo entidade de prática, ou entidade de administração do esporte, seja federação ou confederação, porque o próprio Comitê Olímpico, ele oferece bolsas, de estudo tanto no nível de graduação quanto pós-graduação, para atletas, né, mas assim, é bolsa de estudo, ou seja, você não paga, mas tem algo além disso. Não é só o fato de você não pagar, é realmente esse suporte que você tem, eh, que te possibilite: "Ah, eu perdi a aula", é só curso EAD, mas e um curso presencial? Alguma forma que você tenha para cumprir créditos num período maior, sei lá, vou falar da educação física, 4 anos, né, eh estou falando da educação física, porque eu sou docente, né, no curso de educação física. Eu não consigo, eu tenho vários atletas, que representam não só a cidade de Santos, mas os seus clubes aqui da cidade em nível nacional e internacional, então, do rendimento mesmo, não estão nem diretamente ligados ao esporte universitário, e que eles têm dificuldade. Então, por exemplo, eu consigo cumprir todos os créditos daquele ano? Não, eu carrego o DP. Tem um atleta que hoje ele é aluno da faculdade, hoje que eu digo, ele está no terceiro ano, mas que ele viajou comigo lá atrás, campeonato escolar. Então, do tênis de mesa. Então eu vejo a dificuldade e ele está com frequência fora do país. Então, poxa, será que ele precisava estar carregando DP por falta? Porque ele não consegue cumprir a grade, né? Será que não seria, importante nesses casos, por comprovação do próprio resultado esportivo, que se permitisse ele cumprir parte da grade no próximo semestre ou no próximo ano, né, porque aqui funciona, embora seja semestralmente, mas a gente sabe que a mesma disciplina do semestre ímpar, ela não é oferecida no semestre par. Então, eu faço metade da grade do primeiro ano agora. No próximo ano, eu faço a outra metade da grade do primeiro ano. Então, mas precisa de alguém, eh, que tenha esse entendimento, seja a partir da universidade ou a partir da gestão, né. E nesse momento eu me coloco do lado da gestão, porque foi a partir deste olhar né, a partir dos meus estudos, para fazer essa conciliação.
né. Então eu tenho hoje ferramentas e estudo, base científica, fundamentação teórica para falar dessa parte da gestão do esporte, né. E o meu próximo passo, junto até pesquisas que a gente está desenvolvendo juntos, né, em parceria, para ter esse olhar da universidade. Então, como que eu faço? Como que eu, faço essa integração das 2 áreas, né, dos 2 lados, tanto do escolar, que aqui eu tenho essa oportunidade, né, eu estou dentro de uma universidade, que também tem um colégio, e também tem uma equipe de alto rendimento. Então eu acho isso daí muito importante, a partir do momento que você tem o conhecimento dos 2 lados, de poder fazer essa integração entre, escola, ou a parte acadêmica e a esportiva. Não E sei a se eu gente respondi percebe, sua pergunta. sim, é que a gente percebe que tem muitas variáveis envolvidas, né? Você falou de clube, você falou da entidade educacional, né? No caso, escola, universidade, você falou de família, tem as confederações, as federações, um calendário de competições que vai conflitar dependendo do nível de rendimento desse atleta, dependendo do ano dele, dependendo das aspirações esportivas que ele tem. E, de outro lado, uma normativa educacional que às vezes se torna muito rígida, né? E aí eu estava conversando na defesa do Cris, né? Que o sistema educacional não pode ser tão rígido e o sistema esportivo também não pode ser tão aleatório. Se tivesse como organizar melhor um calendário, principalmente jogos escolares, né? Talvez aí essa rotina seria menos estressante, mas a gente poderia certamente passar o dia aqui dialogando sobre dupla carreira, sobre formação esportiva, sobre gestão. Eu queria te agradecer, então, esse nosso papo aqui é rápido mesmo. Uhum. Queria te agradecer essa disponibilidade para a gente conversar sobre esses pontos. Acho que é importante a gente divulgar, né, esse tema, essa condição de dupla carreira, essa condição do estudante atleta, do atleta estudante. A gente fala disso aqui no UNB, e aí os que estão nessa situação ficam assim: nossa, é isso que eu vivo, isso tem um nome, isso é um objeto de pesquisa, existem algumas normas estão sendo criadas, né, nível municipal, estadual, algumas instituições, como você falou, estão se mexendo para isso, né, Federal do Mato Grosso, Federal de Santa Maria e a gente aqui. Eu não sei se não me lembro se Rio Grande do Norte, como é que eles estão, mas a gente tem uma minuta aqui no UNB que está rodando, essas duas universidades também, Mato Grosso e Santa Maria, caminhando também com algum tipo de atendimento. Mas é isso, Marisa. Obrigado pela tua disponibilidade, obrigado pela tua participação. E eu abro então aí para suas considerações finais ou considerações preliminares. A gente está com essa agora nas bancas, né? Não são Uhum. considerações finais, vamos para suas considerações. É. Não, Felipe, é só finalizando aqui, né, que agora eu me lembrei que você comentou da nova Lei Geral do Esporte sobre as 4 horas, né, e foi a parte o meu pensamento foi inicial, mas eu acabei não comentando. 4 horas de treinamento, dependendo da modalidade, quando você passa da especialização, a gente sabe que já não são mais essas 4 horas, é mais, né. Então, para permitir que você consiga estudar, realmente, depois da especialização já fica um pouco mais difícil. Então, por isso que eu, fiz essa consideração de uma créditos, né, cumprir créditos aí de maneira um pouco mais prolongada, né. Mas é um assunto que eu gosto muito de falar, eu sou muito curiosa, estou me aprofundando cada vez mais, né, agradeço aí sempre a sua, disponibilidade, sempre os seus convites para estar envolvida com o grupo e estar abordando esse tema e representando também, disseminando junto à Associação Brasileira de Dupla Carreira. Obrigado, Marisa. Então a gente chega ao final desse episódio e nos vemos em outros episódios. Até Obrigado. mais.